Olá, espero encontrá-los todos bem e com saúde. Nós vamos continuar os nossos estudos de geometria analítica. Na aula de hoje, nós vamos estudar a condição de alinhamento de três pontos. Observem que nessa figura nós temos um plano cartesiano e nós temos os pontos A, B e C. A tem coordenadas xa, ya, B tem coordenadas xb, yb e C tem coordenadas xc, yc. Observando essa figura, fica fácil para a gente enxergar que esses pontos estão alinhados. Porém, se nós não tivermos o plano cartesiano desenhado, será que tem como a gente saber se dados três pontos, eles estão alinhados ou não? Sim, tem como a gente saber a condição de alinhamento deles. Para isso, nós vamos aplicar a regra de Sarri num determinante de ordem 3. Então, nós vamos considerar as coordenadas dos pontos A, xa, ya, xb, yb e C, xc, yc. E vamos montar um determinante da seguinte maneira. Veja aqui como será montado o nosso determinante. Primeiramente, nós vamos colocar as coordenadas do ponto A, xa, ya. Depois, na segunda linha, as coordenadas do ponto B, xb, yb. E na terceira linha, as coordenadas do ponto C, xc, yc. Na terceira coluna, você vai colocar elementos 1. Sempre 1? Sim, sempre 1. Aí aqui está montado o nosso determinante. E aí, como deu um determinante de ordem 3, como é que nós aprendemos a resolver determinantes de ordem 3? Aplicando a regra de Sarri, que é aquela onde a gente repete as duas primeiras colunas, multiplica as diagonais principais e as secundárias e calcula o determinante, fazendo diagonal principal menos diagonal secundária. E como é que eu vou saber que os pontos estão alinhados? Se o valor do determinante der 0, os pontos estão alinhados. E se der qualquer outro número, aí eles não estarão alinhados. Aí a gente vai usar os termos. Se o determinante der 0, os pontos estão alinhados, os pontos são colineares, os pontos fazem parte de uma mesma reta. Se o determinante não der 0, der qualquer outro número, por exemplo, dá 1, dá 30, dá menos 10, então significa que esses pontos não estão alinhados, não são colineares, não fazem parte de uma mesma reta. Quando nós temos três pontos que não estão numa mesma reta, eles formam um triângulo. Então, uma questão pode dizer assim: verifique se os pontos A, B e C formam um triângulo. Então, o que você tem que fazer? Calcular o determinante e ver se dá um número diferente de 0. Se der um número diferente de 0, forma um triângulo. Se der um número igual a 0, formam uma reta. Os pontos são colineares, estão alinhados. Então, vamos ver aqui nosso primeiro exemplo. Verifique se os pontos A, B e C são colineares. Então, primeiramente, vamos colocar aqui. As coordenadas do ponto A são xa, ya, do ponto B, xb, yb, do ponto C, xc, yc. O que nós vamos fazer? A primeira coisa, montar o determinante dessa forma, colocando xa, ya na primeira linha, xb, yb na segunda linha, xc, yc na terceira linha. E a terceira coluna aqui, nós preenchemos com o número 1. Professor, eu posso trocar de posição o A, B e C? Pode, não tem problema não, tá? Mas é só uma questão de organização. Colocar o A, depois o B, depois o C. E a gente coloca na linha, não na coluna, ok? Então, vamos primeiramente montar o nosso determinante. Coordenadas do ponto A, menos 3 e 5. Coordenadas do ponto B, 1 e 1. Coordenadas do ponto C, 3 e menos 1. O que nós vamos fazer aqui na terceira coluna? Preencher com o número 1.
Pronto, tenho o meu determinante de ordem 3. Para resolver, vamos aplicar a regra de Sarri. Então, nós vamos repetir as duas primeiras colunas. Feito isso, nós vamos deixar os 3 elementos aqui do cantinho esquerdo e traçar 3 diagonais. Essas diagonais são as nossas diagonais principais. Vamos multiplicar esses elementos. Veja que aqui eu tenho um sinal negativo, então vai ficar negativo. 3 vezes 1, 3, vezes 1, 3. 5 vezes 1, 5. 5 vezes 3, 15. Um sinal negativo. 1 vezes 1, 1, vezes 1, 1. Agora, vamos deixar os 3 elementos aqui do cantinho direito. Você pode pegar uma régua para ficar mais bonitinho e traçar as suas diagonais secundárias. 5 vezes 1, 5, vezes 1, 5. Menos e menos, ó, 2 sinais negativos, então vai ficar positivo. 3 vezes 1, 3, vezes 1, 3. 1 vezes 3, 3 vezes 1, 3. Lembrando que eu coloquei um sinal positivo aqui, mas se você não quiser, não tem problema, mas sempre que for negativo, não pode esquecer, tá? Então, esses 3 elementos aqui da direita são a nossa diagonal principal. Nós vamos somar esses elementos. Então, menos 3 mais 15 dá 12. 12 menos 1, 11. E esses 3 que estão aqui na esquerda são a nossa diagonal secundária. 3 mais 3, 6. 6 mais 5, 11 também. Agora, vamos calcular o determinante. Eu posso chamar de det ou de d. O que é o determinante? É a diagonal principal, que é o elemento aqui da direita, menos a diagonal secundária, que é o da esquerda. Então, o determinante foi 11 menos 11. Quanto deu o nosso determinante? 0. Quando o determinante dá 0, o que acontece? Os pontos estão alinhados, os pontos são colineares, eles fazem parte de uma mesma reta. Aqui no exercício, ele usou o termo colinear. Então, na resposta, eu vou colocar o termo colinear, tá bom? Então, os pontos A, B e C são colineares. Por que são colineares? Porque nós calculamos o determinante e o determinante deu como resultado o valor 0. Se desse qualquer outro número, não seriam colineares. Para ser colinear, o determinante tem que ser igual a 0. Questão número 2. Determine x de maneira que os pontos A de coordenadas x e 5, B de coordenadas 1 e 1 e C de coordenadas 3 e menos 1 sejam os vértices de um triângulo. Vejam que aqui ele nos deu 3 pontos A, B e C. Só que aí, no ponto A, tem uma coordenada que eu não conheço. Tá vendo que ele chamou de x? No ponto B, eu conheço as coordenadas x, b, y, b. No ponto C, eu conheço as coordenadas x, c, y, c. E o que ele nos disse aqui no problema? Ele quer que esses pontos sejam vértices de um triângulo, né? Então, para ser vértices de um triângulo, eu preciso calcular o determinante e o determinante não pode ser 0. Ou seja, ele tem que ser diferente de 0. Então, eu vou calcular o determinante e ao invés de tentar encontrar o resultado igual a 0, eu vou encontrar um resultado diferente de 0. Vamos montar aqui o nosso determinante. Primeiro, vou colocar as coordenadas do ponto A, que são x e 5, do ponto B, 1 e 1, do ponto C, 3 e menos 1. A terceira coluna, vamos preencher com o número 1. E, como deu um determinante de ordem 3, vamos repetir as duas primeiras colunas, x e 5, 1 e 1, 3 e menos 1. Veja que agora eu tenho uma incógnita e eu preciso descobrir o valor dela.
E eu quero que isso aqui forme um triângulo. Então, eu vou colocar aqui na frente que esse determinante tem que ser diferente de zero. Se o exercício quisesse que formasse uma reta, aqui na frente eu ia colocar igual a zero. Aqui nós temos que deixar os 3 elementos do cantinho esquerdo e traçar 3 diagonais, que serão chamadas de diagonais principais. Vamos multiplicar esses elementos. X vezes 1, x. X vezes 1, x. 5 vezes 1, 5. 5 vezes 3, 15. Um sinal negativo. 1 vezes 1, 1 vezes 1, 1. Agora, nós vamos traçar as nossas diagonais que vão da direita para a esquerda. Elas são chamadas de diagonais secundárias. Então, 5 vezes 1, 5 vezes 1, 5. Um sinal negativo. X vezes 1, x vezes 1, x. E 1 vezes 3, 3 vezes 1, 3. Esses 3 elementos aqui da direita são os elementos da diagonal principal. Vamos somá-los. Eu não tenho nenhum x aqui para somar, né? Então, eu vou conservar esse x e resolver só os números. 15 menos 1 dá 14. Então, aqui deu x mais 14. Agora, aqui na diagonal secundária, eu também não tenho nenhum outro x aqui, então, vou conservar o menos x e vou somar. 3 mais 5 dá 8. Agora, como deu 2 valores aqui, tanto na diagonal principal quanto na diagonal secundária, vou colocar esses valores, né, dentro de um parênteses. Então, ó, diagonal principal, x mais 14, menos diagonal secundária, menos x mais 8. Como eu quero que forme um triângulo, isso aqui tem que ser diferente de zero. O primeiro parênteses nós vamos eliminar conservando os sinais que nós temos. Apenas eliminamos esse primeiro parênteses. Por que a gente elimina? Aqui não tem nenhum sinal antecedendo, quer dizer que é um sinal positivo. Então, sinal positivo não troca o sinal dos elementos que estão dentro do parênteses. Por isso, eu apenas eliminei. Já no segundo parênteses, tem o sinalzinho negativo da regra, diagonal principal menos diagonal secundária. E quando a gente tem um sinal negativo, aplicando aqui a propriedade distributiva, ele vai modificar os sinais. Então, aqui, ó, menos vezes menos dá o quê? Mais x. E menos vezes mais dá o quê? Menos 8. Isso diferente de zero. Para a gente não ter que ficar sempre aplicando a distributiva, pensa da seguinte maneira: o primeiro parênteses elimina, conservando o sinal, o segundo parênteses elimina, trocando o sinal. Mas a gente troca justamente por causa do sinal negativo, ok? Aí, gente, apareceu aqui uma equação do primeiro grau, muito simples para a gente resolver. Nós vamos somar x com x. Então, x mais x dá 2x. E vamos somar os números aqui, ó, com o outro número que está aqui. Então, 14 menos 8 dá 6. Então, 2x mais 6, diferente de zero. Vou isolar 2x no primeiro membro, diferente de o mais 6, passando para o segundo membro, vem menos 6. Então, x é diferente de menos 6 dividido por 2. X tem que ser diferente de menos 3. Então, determine x de maneira que os pontos A, B e C sejam vértices de um triângulo. Para esses pontos serem vértices de um triângulo, x pode assumir qualquer valor, menos o valor de menos 3. Ou seja, x tem que ser diferente de menos 3. E vamos ao nosso último exemplo, exemplo 3. Sabendo que P tem coordenadas x e y, A tem coordenadas 1 e 2 e B tem coordenadas 2 e 3. São colineares e P de coordenadas x e y, C de coordenadas 1 e 0 e D de coordenadas 2 e menos 1
também são colineares, determine o valor de P. Veja que aqui a gente tem 3 pontos P, A e B e depois mais 3 pontos P, C e D. Nós vamos calcular o determinante de cada um deles. Então, o primeiro determinante é entre os pontos P, A e B, tá bom? Então, P tem coordenadas x e y, A tem coordenadas 1 e 2 e B tem coordenadas 2 e 3. A terceira coluna, 1. Vamos repetir as duas primeiras colunas, x e y, 1 e 2, 2 e 3. Aí o exercício quer que eles sejam colineares, né? Para ser colinear, esse determinante é igual a 0. Para formar um triângulo, o determinante tem que ser diferente de 0. Aí vamos aplicar a regrinha de Sarri, né? Calcular a nossa diagonal principal e também a diagonal secundária, da mesma forma que o exercício anterior. Então, multiplicando x vezes 2, 2x, vezes 1, 2x, y vezes 1, y, vezes 2, 2y, 1 vezes 1, 1 vezes 3, 3. Y vezes 1, y, vezes 1, y. X vezes 1, x vezes 3, 3x. 1 vezes 2, 2 vezes 2, 4. Vamos somar as diagonais aqui. Veja que não dá para eu deixar nada, olha só. Não posso somar ninguém, são todos diferentes. E aqui também, ó. Então, vai ficar 4 mais 3x mais y. Vamos somar agora. Diagonal principal, que foi 2x mais 2y mais 3, menos diagonal secundária, 4 mais 3x mais y. Isso tem que ser igual a 0. Eliminamos o primeiro parênteses, conservando o sinal. Eliminamos o segundo parênteses, trocando o sinal. Menos 4, menos 3x, menos y, igual a 0. Vamos agora somar os semelhantes. 2x menos 3x dá menos x. Agora aqui, 2y menos y dá mais y. E 3 menos 4 dá menos 1. Isso é igual a 0. Aqui não dá para eu fazer nada, a única coisa que eu vou fazer é passar o 1 para o segundo membro. Menos 1 foi para lá, 1 positivo. Eu não sei quem é x, não sei quem é y, então eu vou deixar essa equação guardadinha aqui para ver o que dá para ser feito mais adiante, ok? Agora, nós vamos calcular as coordenadas, né? O determinante com as coordenadas P, C e D, tá bom? Então, vou fazer a mesma coisa, só que agora com as coordenadas P, C e D. O P tem coordenadas x e y, o C tem coordenadas 1 e 0 e o D tem coordenadas 2 e menos 1. Nós vamos colocar o número 1 na terceira coluna e vamos repetir as duas primeiras colunas. X e y, 1 e 0, 2 e menos 1. Porque aqui nós vamos aplicar a regra de Sarri. Como os pontos são colineares, o determinante vai dar 0. Vamos traçar aqui, né, as nossas 3 diagonais, que são as principais, vai da esquerda para a direita. Se eu tenho 0 na linha, a multiplicação dá 0. Y vezes 1y vezes 2, 2y, um sinal negativo, 1 vezes 1, 1 vezes 1, 1. E aqui nós temos a diagonal secundária, são 3 diagonais secundárias que vão da direita para a esquerda. Multiplicando, y vezes 1y vezes 1y, um sinal negativo, x vezes 1, x vezes 1x, 0 na linha, multiplicação dá 0. Aqui, gente, como me deu um 0, sobrou apenas 2y menos 1 na nossa diagonal principal. E aqui também tem um zerinho, então sobrou apenas menos x mais y. Agora vamos usar a regra.
diagonal principal, 2y menos 1, menos diagonal secundária, menos x mais y, isso é igual a zero. Vamos eliminar o primeiro parênteses, conservando o sinal que temos, e vamos eliminar o segundo parênteses, trocando os sinais. Então, ficaremos com mais x menos y igual a zero. Veja que eu não tenho nenhum x aqui, né? Somente esse. Então, eu vou descer esse x aqui. Agora, de y, eu tenho o 2y menos y. 2y menos y dá y. E de termo independente, só tenho esse número 1 aqui. Então, eu vou conservar ele. Menos 1 igual a zero. Da mesma forma que a equação anterior, eu vou passar esse menos 1 para o segundo membro, vai positivo. Pronto, achamos uma segunda equação que também tem as coordenadas x e y. Aí, o que nós vamos fazer aqui? Percebam que eu tenho duas equações com as mesmas incógnitas, x e y. Então, dá para a gente montar um sistema para resolver isso aqui. Aí, a gente descobre o valor dessas coordenadas. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar a nossa primeira equação, que é menos x mais y igual a 1, e a segunda equação, x mais y igual a 1. Percebam que no sistema a gente tenta eliminar uma das incógnitas. Nesse sistema aqui, usando o método da adição, obviamente. Nesse sistema aqui, dá para eu cancelar o x. Então, eu já posso resolver, tá bom? Então, vamos somar, ó. Menos x mais x, acabou x. Y mais y, 2y. E 1 mais 1, 2. Então, o y será 2 dividido por 2. Qual o valor do y? 1. Como é que eu vou encontrar o x? Para encontrar o x, você pode pegar qualquer uma das equações, ou essa primeira ou essa segunda. Eu vou pegar a segunda porque o x já está positivo. Então, vai ficar x mais y igual a 1. O que eu vou fazer aqui? Como eu sei que o y vale 1, aonde tem y, eu vou substituir por esse valor 1. Então, fico com x mais 1 igual a 1. Então, x será 1 menos 1. Qual é o valor do x, então? 0. A pergunta era para nós descobrirmos o ponto P, né? Então, logo, o ponto P tem quais coordenadas? Primeiro, a gente coloca o valor do x. Depois, o valor do y. Então, x é 0, y é 1. O ponto P tem as coordenadas 0 e 1. Fiquem todos com Deus. Até a próxima aula.